Muito obrigado, senador Paulo Paim, que preside a sessão, que abre essa sessão dessa terça-feira, 31 de março de 2015. Uma terça-feira, como Vossa Excelência já relatou, nós reunimos na Comissão de Direitos Humanos, que Vossa Excelência preside com enorme compromisso, com respeito a esses princípios fundamentais da democracia, que é respeitar as diferenças, respeitar os direitos das pessoas, que é uma conquista da democracia. E Vossa Excelência preside pela terceira vez a Comissão de Direitos Humanos com absoluto compromisso com aqueles que precisam de atenção, aqueles que mais necessitam de proteção. Eu tenho a honra de ser o vice-presidente dessa comissão que Vossa Excelência preside, que hoje eu pude constatar o compromisso de Vossa Excelência. Passou a manhã toda, nós tivemos 5 horas de audiências públicas, com manifestação de diversos atores do cenário político, da história do nosso país, representantes de instituições de defesa dos direitos humanos, vítimas também, várias vítimas da ditadura militar, participação do Ministério da Justiça, através do Conselho de Anistia. Permita que eu diga, que Vossa Excelência deve nem comentasse, um discurso emocionante, não discurso, uma fala emocionante da sua esposa, relatando a vida dela, a prisão, com 3 filhos, sendo sequestrada nos aeroportos, algo que só vendo, e prometi que vou reproduzir o vídeo para as pessoas assistirem. Aquele depoimento dela foi algo assim, não é fala, não é discurso. Ela relatou os fatos que ela passou durante um período, a nossa grande deputada Janete Capiberibe. Essa foi um momento realmente de muita emoção, porque ela relata a volta ao Brasil em janeiro de 1979, 8 meses antes da promulgação da anistia, não é? E a ideia que nós tínhamos, morando há muitos anos fora do Brasil, é que já havia um clima de liberdade que possibilitava o retorno de Janete. A Janete foi presa política em 1970, não é? E depois da nossa fuga, ela estava voltando naquele início de 1979, e ela faz esse relato, e eu, de fato, fiquei em Moçambique, né? Eu vim acompanhar já, ultimamente, através dos jornais da época. Eu levantei a cobertura do Globo, da Folha de São Paulo, né, que relataram o sequestro dela. Ela foi sequestrada pela repressão no Rio de Janeiro, com nossos 3 filhos, e trazidas a Brasília, não é? Sem que ninguém soubesse. O Comitê de Anistia procurando por ela, e esse relato realmente é um relato muito emocionante, mas tive a oportunidade também de receber algumas aulas de história, não é? Dos últimos 51 anos. Desculpe a curiosidade, eu conheci seu filho aqui, governador. Ele é um desses 3, não, da época? Ele é um dos presos, quando tinha 7 anos. 7 anos, olha só. E ele nasceu fora do Brasil. Aliás, o casal nasceu em Santiago do Chile. Nós estávamos exilados, né, e nasceram fora do Brasil, mas são brasileiríssimos, né? Mas, senhor presidente, 51 anos se passaram desde o golpe civil-militar que infelicitou a vida do nosso país ao longo de 21 anos. E esse fato de hoje fizemos várias análises, mas eu queria juntar a ponta do passado com a ponta do presente. Nesse momento, nós temos alguns nomes, símbolos, não é? E emblemáticos, que são veiculados a cada momento pelos meios de comunicação. Entre eles, eu diria que a palavra Lava Jato está no inconsciente popular, assim como o Swiss Leaks, e também agora, por último, a CARF. A CARF significa Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ou Conselho Fazendário, para encurtar o termo. Então, nós temos 3 grandes acontecimentos
vergonhosos, diga-se de passagem, todos três. E nesses três acontecimentos estão envolvidas a elite econômica brasileira. E o que é que esse momento tem a ver com os 51 anos atrás? Olha, senhor presidente, tem tudo a ver. Porque se nós estamos vivendo esse momento, se nós estamos podendo colocar o dedo na ferida da corrupção, e do comportamento desonesto das elites políticas brasileiras, tem tudo a ver com o processo democrático. Só tem um grande responsável por essas investigações, por essas descobertas, por essa relação promíscua com o Estado brasileiro, se chama democracia. A democracia brasileira, as conquistas dos últimos anos, dos últimos 30 anos, 31 anos, eu diria, levou o país ao limiar de uma grande mudança. Eu estou convencido que nós vamos dar um salto adiante muito significativo na democracia. A Lava Jato, que já apresenta resultados, e eu volto a dizer que, para mim, é quase inacreditável que os magnatas da construção civil estejam hoje encarcerados. Estejam desde novembro encarcerados e que se mantenham encarcerados até hoje. Isso é algo inusitado na história do país. E isso está acontecendo porque nós temos hoje um Ministério Público independente, garantido pela Constituição de 1988, que Vossa Excelência foi um dos legisladores, e eu queria lhe parabenizar por essa Constituição. E hoje eu fiquei muito impressionado com o diálogo entre Vossa Excelência e o deputado Domingos Leonelli, que também nos ofertou lá uma análise fantástica dos acontecimentos que redemocratizou o país. Mas eu insisto, foi a democracia que nos levou ao que nós estamos vivendo hoje. É claro que os partidos que governaram o país nos últimos 31 anos tiveram méritos. Tiveram méritos e eu devo reconhecer os méritos. Desde o presidente José Sarney, lá atrás, que governou, foi o primeiro governo depois da ditadura e um governo resultado de uma tragédia, porque a campanha das diretas já não obteve o sucesso esperado, nós não conquistamos o direito a eleger o presidente da República pelo voto em 1984, como a sociedade brasileira desejava, mas conquistamos o direito, pelo menos, de dobrar esta página da ditadura civil-militar com a eleição de Tancredo Neves. E para Tancredo Neves, um democrata, um homem comprometido com a democracia, que sem nenhuma relação com o período da ditadura, ele sabia que precisava fazer uma ampla composição e trazer para si, trazer para essa aliança aqueles que deram apoio, que deram suporte à ditadura, como era o caso do senador José Sarney, à época presidente do PDS, que era o partido de sustentação política da ditadura. E esse leque amplo de aliança permitiu a eleição de Tancredo Neves, mas que, infelizmente, não se concretizou, porque ele faleceu exatamente no dia da posse. Mas é importante que se reconheça o mérito do primeiro governo da reconstrução democrática de José Sarney. Em seguida tivemos outro problema, mas que não afetou as instituições, que foi o governo do presidente Collor, que não chegou a concluir. Depois, o presidente Itamar Franco, o presidente Fernando Henrique Cardoso e o presidente Lula, por 2 mandatos, e o primeiro mandato da presidente Dilma, e agora um mandato que começou mergulhado na dificuldade, mas a democracia no Brasil está suficientemente enraizada para superar as dificuldades que nós estamos vivendo. Dificuldade de governo
todos tiveram, de Sarney até o presidente Lula, todos tiveram momentos de impopularidade, momentos de crise, e a democracia brasileira conseguiu superar isso, essas dificuldades. Portanto, eu estou convencido que nós vamos sair dessa crise. De fato, há uma crise política, um isolamento do governo. O governo está absolutamente isolado, mas eu tenho convicção de que, em algum momento, o governo vai sacudir e vai tomar iniciativa e procurar o parlamento, porque esse parlamento também tem responsabilidade com a crise. Nós não podemos mais aceitar simplesmente de colocar a crise do outro lado da rua. A crise envolve as instituições brasileiras, inclusive o judiciário também, em função da lentidão dos julgamentos. Não é? Esses 3 casos que eu faço referência: Lava Jato, que mandou para a cadeia os magnatas da Construção Civil e que investiga 13 senadores, 22 deputados federais no exercício do mandato, governadores, certamente vai avançar no julgamento, e é preciso que a Justiça dê total prioridade para que a gente possa definitivamente separar o joio do trigo e não colocar todos na vala comum da desonestidade, porque a política é o instrumento da transformação e da mudança. E os políticos não são todos iguais. É necessário que isso fique claro para quem nos ouve, para quem acompanha a vida política do país. Os políticos, sim, são como qualquer outra atividade, são diferentes, uns dos outros. Agora, há uma estratégia de nivelar todos, colocando-os na vala comum da corrupção e da desonestidade. É por isso que eu apelo ao Judiciário para que dê total prioridade no julgamento desses processos, não só a nível nacional, porque são mais visíveis, não é? Os julgamentos a nível do Supremo Federal são julgamentos de grande visibilidade, mas em todos os estados brasileiros, porque... Até porque, se Vossa Excelência me permitir, claro. Eu vi uma fala aqui, se eu não me engano, foi o senador Humberto Costa. Ele está convencido da sua inocência. Então, o que ele diz? Na sua linha, façam o julgamento. Culpado, culpado, inocente, inocente. Ele mesmo pediu aí dessa tribuna, no mesmo lugar que Vossa Excelência está, por uma questão até de justiça. Quando eu digo justiça, culpado, culpado, inocente, inocente. Tem que acelerar os processos, ir a fundo. Quem se apropriou do dinheiro público vai ter que pagar pelo que fez. E se caso alguém foi indiciado e provar que é inocente, bom, a vida continua feliz daquele que puder provar que é inocente. Então, você está coberto de razão. Corretíssimo. Muito correto, senhor presidente. É isso mesmo. Nós precisamos de julgamentos céleres para poder dizer, olha, esse aqui é inocente, esse aqui é culpado, e quem é culpado cumpre com purga a sua pena. Mas eu queria, senhor presidente, exatamente reconhecer que a democracia deu um salto adiante. O Brasil da democracia é um país infinitamente melhor do que o país da ditadura, do que o país da falta de liberdade, de que aquele país fechado, sombrio, assustador. O Brasil da democracia é um Brasil protagonista, é um Brasil que tem assento no cenário internacional. Não é aquele Brasil da minha época de exilado político, em que só se falava do Brasil, senhor presidente, das estatísticas depois do Carnaval, dos mortos ao longo do Carnaval, ou então dos feitos de Pelé, ou das torturas praticadas nos porões da ditadura. Hoje, não, o Brasil é um ator internacional, reconhecido em todos os países, e é notícias ruins, claro, mas também notícias boas. Então, esse país reconhecido, esse país que avançou, que tem um Ministério Público independente,
que tem um judiciário independente, uma Polícia Federal independente e que avançou muito na transparência dos gastos públicos. Inclusive, eu quero citar a Lei Complementar 131, a Lei da Transparência, que eu tenho orgulho de ser o autor dessa lei, de ter aprovado nessa casa em 2005 por unanimidade. Me lembro, estava aqui, batemos palma, foi um grande momento e Vossa Excelência de parabéns. E nós precisamos avançar com a transparência, senhor presidente. É isso porque, vejam só, a Lava Jato atinge diretamente a Petrobras, uma instituição resultado de muita luta do povo brasileiro e deve se estender para outras áreas do governo, ou seja, um relacionamento promíscuo entre a iniciativa privada e o poder público. Só que isso não é de agora. Nós só estamos tomando conhecimento graças à democracia, porque na ditadura não era possível tomar conhecimento de nada que se passava nos bastidores do poder. Essa é que é a grande verdade. Quantos bilhões se jogou na construção da Perimetral Norte, uma estrada que só tem começo e saiu do nada para lugar nenhum, até hoje, está lá, abandonada. A Ponte Rio-Niterói e tantos outros escândalos da ditadura. Uma das figuras políticas mais reconhecidas do nosso país, o saudoso governador Miguel Arraes, me relatou que um ministro da Justiça da ditadura, ao morrer, teria deixado uma conta na Suíça de 55 milhões de dólares. E naquele então, essa conta foi costada em inventário e a família terminou recebendo esses valores. Sem declaração, hoje nós temos o caso do Suíça Leaks, que muitos brasileiros, mais de 8 mil brasileiros, têm conta na Suíça que não se sabe se esse dinheiro foi declarado. Desses brasileiros que têm conta na Suíça, que possivelmente com dívida com o fisco, alguns desses nomes estão envolvidos na Operação Lava Jato, alguns desses nomes estão envolvidos no Swiss Leaks, na Operação Lava Jato e também com o escândalo da administração de recursos fiscais, com a CARF, o mesmo envolvido em 3 grandes escândalos. Então, é a elite econômica, política e alguns setores da imprensa que têm envolvimento com essas 3 siglas que assustam: Lava Jato, Swiss Leaks e CARF. Portanto, eu ando um pouco descrente, né, da capacidade de avançarmos na velocidade que é desejada pela sociedade para controlar a corrupção. Por isso eu quero aqui fazer um apelo a quem está nos ouvindo, a quem está nos acompanhando pela Rádio Senado, pela TV Senado, pela internet, para que exerça o controle social, para que utilize as informações que estão disponíveis nos portais de transparência para fazer acompanhamento dos gastos diários. Senador, e para isso, pois não? Como eu estou aqui presidindo Vossa Excelência na tribuna e eu não posso lá fazer uma parte, embora o senador Zezé pode até fazer uma parte também, que está aqui, Zé Perrella, eu me vejo, se me permite, na obrigação. O tema é tão rico, tão interessante, que Vossa Excelência aborda e com tanta diplomacia. Vossa Excelência não está acusando ninguém, Vossa Excelência só quer que a administração seja feita com seriedade, com responsabilidade, culpado, inocente. E eu digo a Vossa Excelência que eu apresentei 2 PEC nesse sentido, do seu discurso. Uma das PEC, meu querido senador Zezé Perrella, diz o seguinte: todo crime de corrupção ele é inafiançável e não prescreve. É que o cara responda pelo que fez. A segunda, ela vai no sentido da PEC do combate ao trabalho escravo. O que diz a PEC que nós aprovamos por unanimidade das 2 casas? E PEC originário do seu partido, do grande Ademir Andrade. Nunca mais vou esquecer do Ademir Andrade. Claro. Foi um mentor dessa PEC. Reconhecer, Ademir. Esteve aqui no dia da promulgação, estava aqui sentado ao nosso lado, um grande ex-senador da República. O que diz a PEC? Propriedade onde for verificado que lá existe trabalho escravo, perde a propriedade. Então, ele não vai só perder o que ele não pagou
para aquele cidadão, homem ou mulher, que estava lá sob o regime de escravidão. Ele perde toda a propriedade. O que eu digo? Quem for pego comprovadamente se apropriando de dinheiro público, que é o dinheiro da saúde, da educação, da habitação, do saneamento básico, vai devolver em dobro o que roubou, com juro e correção monetária. É uma forma de medir. Roubou 100 milhões, vai pagar 200, mais juro e correção monetária. E eu acho que essa PEC, no mínimo, vai assustar aqueles que se dedicam a sua vida a enganar o próximo. Só para reflexão eu deixo aí essas duas iniciativas, que eu tenho certeza vai na linha de todas aquelas que Vossa Excelência já fez. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Perrella, Vossa Excelência deseja... Gostaria, senador Capiberibe, gostaria de parabenizá-lo pela fala, senador Capiberibe. E eu fico, às vezes, senador, indignado, quando eu vejo hoje também as construtoras se passarem hoje como vítimas, como se fossem extorquidas. Nós sabemos que desde o Brasil imperial só existe o corrupto, porque existe o corruptor. Nós sabemos como é que funcionam as obras pelo Brasil inteiro. Tem sorteio de bolinha, num bingo, para saber a empresa que vai ser sorteada. As obras são todas combinadas, é o que a gente ouve falar. Depois eles querem se passar como se fossem extorquidos. Mais uma vez, repito, só existe o corrupto porque existe o corruptor. O senador Pedro Simão, se me permite, é o grande defensor dessa sua ideia. Ele queria a CPI dos corruptores. E nós temos que ter uma pena mais pesada, inclusive para o corruptor. Eu vejo um cidadão, como o senhor Pedro Borusco, que ganha 100 mil reais por mês. Quem nesse país tem esse salário? E diz que nós políticos ganhamos bem, senador Painha. 100 mil reais por mês. E rouba mais 200 milhões de dólares. Porque existiu o corruptor. É confortável para o corruptor pagar a propina. Os financiamentos de campanha, senador Painha. Ninguém dá dinheiro para ninguém porque os olhos dele são verdes, porque ele é bonito, não. Ele vai buscar depois a contrapartida. E é tudo combinado antes. Eu te ajudo, depois você me ajuda. Assim que funciona. Graças a Deus, eu acho que esse escândalo da Petrobras fez um grande favor para o Brasil, porque abriu a tampa do balaio. Para o brasileiro conhecer, na verdade, como é que funciona, não só o financiamento de campanha, como é que funciona a corrupção no Brasil. E outra coisa que nós temos que rever, ficou muito confortável também a delação premiada. O sujeito rouba, se ele for pego, ele propõe a delação premiada e vai cumprir pena em casa. Eu acho muito pouco também a pena para aquele que faz a delação premiada. Nós estamos vendo aí quem roubou 400 milhões de reais cumprir pena de 1 ano em casa. Daí, 6 meses está solto. Aí vale o risco, senador Capiberibe. Aí vale o risco. Isso também tem que ser revisto, né, sobre pena. Mas foi muito bom o que aconteceu. Eu acho que a Petrobras fez um grande favor para o Brasil, porque abriu a caixa para que todo brasileiro conhecesse a realidade da corrupção no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, senhor senador Perrella. Eu, às vezes, fico em dúvida, senador Otto. Eu tenho, às vezes, uma dúvida, porque essas investigações que envolvem os homens mais poderosos da economia brasileira, e agora com o Swiss Leaks e também com a CARF, com o escândalo da CARF, do Conselho Fazendário, está envolvido a elite econômica do nosso país. Está envolvida a elite política e a elite econômica. Aí sim dá um certo receio de uma instabilidade, né, das instituições, porque são pessoas muito poderosas. Eu confesso que estou preocupado, mas caminho para encerrar, senhor presidente, eu queria dizer-lhes que a minha descrença sobre essa capacidade das nossas instituições de avançar com a rapidez que a sociedade exige no combate à corrupção me leva a propor a criação de uma comissão permanente de transparência e controle social aqui na Casa, que já recebeu o apoio do presidente da Casa, senador Renan Calheiros, aqui no plenário. Eu estou propondo essa comissão para que nós possamos legislar sobre transparência em amplo aspecto,
está garantido a transparência dos gastos públicos, no detalhamento dos gastos públicos. Mas eu estou propondo um pouco mais. Estou propondo, e eu quero pedir o apoio aqui dos meus pares, uma frente, aqui no Senado, uma frente pela transparência, né, e do controle social, uma frente composta de senadores e senadoras, para que a gente possa, não é, agir nessa direção. E eu pedi ao Prodazem, não é, e pedi apoio também ao presidente do Senado, para que a gente desenvolva um aplicativo no sentido de facilitar a pesquisa na internet dos portais de transparência, porque hoje, para você pesquisar, por exemplo, quanto custa o pano de chão comprado pela Universidade Federal de Santa Catarina, você vai ter que dar uns 10 a 15 cliques, passos. Com o aplicativo, nós vamos poder saber isso em 2 ou 3 cliques no nosso celular. Então, o Prodazem, que tem essa enorme capacidade técnica acumulada, poderá nos ofertar e transformar o Senado da República na vanguarda do processo de controle social dos gastos públicos. E, por último, vamos endurecer a lei da transparência. Vamos incluir algumas penas mais duras para os recalcitrantes, aqueles que insistem em não cumprir a lei. E eu tenho um caso patético no meu estado, e deve ter em vários outros estados. O governador assumiu dia 1º de janeiro. A primeira coisa que ele fez foi retirar as informações do portal da transparência. A segunda foi decretar emergência na saúde. A terceira foi passar a comprar tudo sem licitação. E aí está todo mundo perdido porque ninguém sabe como foi gasto o recurso. Portanto, daí a importância de endurecer a lei, fazendo com que aqueles que deixarem de cumprir sejam punidos exemplarmente e da maneira prioritária. Não é? Nós estamos trabalhando já num projeto de lei para que a gente possa definitivamente punir aqueles que não cumpram com o dever de prestar contas dos seus gastos com a sociedade, incluindo aí a possibilidade de processo criminal e também de punição exemplar. Porque não é possível convivermos com os Lava Jato, o Swiss Leak e o escândalo do Conselho Fazendário. Nós precisamos acabar com isso. O próprio Conselho Fazendário precisa ser transparente. Na hora que um empresário contesta e eu estou falando com empresários aqui, na hora que o empresário contesta uma multa do fisco, tem que ser transparente cada passo, porque senão, o que é que acontece? As empresas negociavam com os conselheiros, perdoavam as dívidas por lá e recebiam por fora. São quase 20 bilhões de reais. Portanto, nós aqui no Senado temos responsabilidade com a crise política, com a crise ética que o nosso país está vivendo. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.